Bom, vamos lá. Vou resolver o exercício 4 do livro PV1, edição 2019, frente 1, capítulo 3, página 53. Nesse exercício, ele fala o seguinte. Ele fala que que uma pessoa está dentro de um carro e essa pessoa tem um tempo de reação de 0,7 segundos. Tá? Isso significa o quê? A partir do momento que ela vê um objeto na frente dela, ela vai começar a frear depois de 0,7 segundo. Ele fala também que o carro é possível parar a uma taxa de 5 metros por segundo a cada segundo. Isso nos dá a informação da aceleração, né? Que vale então 5 metros por segundo ao quadrado. E aí ele deu uma situação em que o carro está viajando a 10 metros por segundo e vê um objeto na frente dele e começa a frear. E aí, na questão A, ele pergunta o tempo total, desde o momento que ele vê o objeto até o momento em que o carro para. Então, se o carro para, a velocidade dele tem que ser zero, tá? Então eu quero descobrir o tempo, eu tenho a velocidade final e tenho a velocidade inicial também, que vale 10, tá? Então eu tenho que encontrar uma equação em que eu consigo relacionar as velocidades, aceleração e tempo. Por isso eu usei o VOAT, tá? Isso tudo para uma equação de movimento uniformemente variado, certo? A gente não está falando ainda do momento, do primeiro momento, em que ele demora os 0,7 segundos para começar a frear. Essa conta aqui diz respeito do momento que ele começa a frear para frente, tá? Então, a velocidade final é zero, eu quero o tempo, usei o VOAT, então ficou 0 igual a V0, que vale 10, mais aceleração vezes tempo. Então aqui ficou menos 5t. Por que o menos? Porque a gente está falando de um movimento retardado, certo? Ele está freando o carro. Isso significa que a aceleração tem que ser no sentido contrário da velocidade. Então, se a nossa velocidade é 10 positivo, a nossa aceleração tem que ser 5 negativo, tá? Então aqui você tem 0 igual a 10 menos 5t, só isolar o t e achar que ele vale 2 segundos, certo? Então, desde o momento que ele começa a frear até a parar, ele demora 2 segundos. Somando com o tempo de reação dele, que é de 0,7 segundos, a gente tem um tempo total de 2,7 segundos, tá? Na questão B, ele pede a distância total percorrida. Então eu separei o movimento em duas partes, certo? Uma parte quando ele está com velocidade constante de 10 metros por segundo. A segunda parte, a gente está falando de um movimento uniformemente variado, com a velocidade inicial de 10, né? Ele anda todo esse percurso a 10 metros por segundo, a partir daqui ele começa a frear até parar. Então a velocidade inicial aqui pro MUV é de 10 metros por segundo. Então eu separei ele aqui em dois casos. O primeiro caso é o MU, e aí para MU a gente pode usar V igual a ΔS sobre ΔT. Isolei o meu ΔS, V igual a ΔS igual a V ΔT. A velocidade é 10, o tempo é 0,7 segundos, certo? Esse espaço aqui é durante o tempo de reação do motorista. Então ele andou ali 7 metros de distância. Na segunda parte, a gente está falando de MUV, quando ele começa a frear. Então a gente quer descobrir uma distância para MUV. A gente usa o sorvetão, tá? E aí o tempo que a gente vai usar aqui é o tempo de 2 segundos que a gente encontrou, que é o tempo que ele passa freando, certo? Então ficou ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Substituindo os valores, ficou 10 de V0 vezes 2 do tempo, menos 5t quadrado sobre 2, menos 5 vezes 2 ao quadrado sobre 2. De novo, aqui a velocidade é negativa porque a aceleração é negativa porque é um movimento retardado. Então aqui, simplificando, a gente vai achar que ele tem um ΔS de 10 metros. Somando com os 7 metros que ele andou durante o tempo de reação, a gente tem uma distância total de 17 metros.